Editorial. Quem preside uma entidade e fala por seus associados responderá pelos seus atos. Quando se representa um segmento, a primeira coisa que se espera de quem preside é que seus atos contenham conduta reta, ilibada e intransigente, respeito às leis e cuidado, porque essa pessoa não fala apenas por si, mas por toda uma classe. Todo mundo pode errar, mas quem preside uma entidade precisa ser sábio, cauteloso, porque ele não é apenas ele, mas todo mundo. Quando se dá poder a alguém para representar uma classe ou determinado segmento, espera-se que a pessoa tenha modos e entenda que ela não fala por si, mas por todos. Dias atrás, denunciamos aqui no programa uma pesquisa sem registro, tornando-se, portanto, uma notícia fake, montada para satisfazer interesse de grupos e não para orientar a sociedade. Pesquisa no Brasil precisa ser limpa e transparente, precisa conter metodologia e registro que lhe dê credibilidade. Sem esses requisitos e o crivo da Justiça Eleitoral, qualquer pesquisa é impublicável por possuir foros de fofoca. Tanto pode conter mentiras, privilegiar grupos políticos ou trazer em seu bojo intenções inconfessáveis que fazem parte do jogo sujo dos grandes grupos interessados na manipulação da opinião pública. Foi pensando nisso que num país tão politicamente conturbado como o nosso, numa democracia tão problemática como essa, que a legislação criou regras rígidas para impedir que figurões tentem manipular a opinião pública segundo os seus próprios interesses. Gostem ou não, a Justiça Eleitoral estabeleceu regras claras, disciplinou o jogo e tem punido severamente os que tentam burlar essas regras para criar um ambiente falso, turvo, confuso e com informações contraditórias. E por que não dizer, mentirosas. Na sanha de salvaguardar a verdade, que é o pedestal máximo em qualquer democracia, as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral são duras e inflexíveis. Um instituto para pôr pesquisa na rua ou publicar na imprensa precisa pedir autorização, ter profissionais contratados para aquele fim específico, munir-se de metodologia e documentos para provar que fez e colheu dados reais. E o que está apurado espelha a mais pura verdade daquilo em que pesquisadores, geógrafos e matemáticos foram buscar nas ruas. Depois de todo esse mosto, destila-se a mistura para extrair o produto final, que é a pesquisa. Uma fotografia imaginária de como a população pensa, quer, exige, etc.
O relatório de uma pesquisa é tão importante quanto o trabalho feito a campo e depois tabulado. E para isso, exige-se a visão de um profissional do mais alto gabarito para se saber finalmente o que o povo quer, qual a sua tendência, para onde está pendendo a opinião pública geral. Por isso, fajutar pesquisa hoje em dia dá processo, dá cadeia, dá multas altíssimas. Poucos conseguem pagar uma pesquisa registrada para publicação. O que interessa numa campanha política é saber para onde a opinião pública está indo, pendendo, decidindo, quer, avaliando, etc. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por 5-0, unanimidade, multar a Fiemes em R$106 mil por crime de desobediência pela publicação de uma pesquisa sem registro. Pesquisa sem registro é crime eleitoral dos mais levianos cometidos pela falta de assessoria competente, falta de cuidado, vontade de querer transformar uma mentira em verdade, vontade de dar foros de verdade a uma fofoca, uma notícia fake, a algo inservível, desacreditado, sem a menor importância pública. Uma mentira, enfim, montada em belos papéis, sem qualquer credibilidade. A cada eleição, aparecem corajosos que se lançam a essas aventuras. Existe uma canalice que se serve da clandestinidade, do desamor, do desrespeito à justiça e à sociedade. Nunca imaginaríamos que a Fiemes, na mão do tal de Sérgio Longen, pudesse chegar a tanto. Já tínhamos ouvido falar muita coisa sobre a atual gestão, mas da Fiemes ser multada por publicar pesquisa política sem registro, essa foi a primeira vez que essa entidade longeva se mete numa furada. Já tínhamos ouvido falar do movimento dele para levar indústrias daqui para o Paraguai, mas falar que estavam nessa pesquisa, de fazer pesquisa sem registro, eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Na questão de pegar a indústria daqui e incentivá-las a ir para o Paraguai, eu sempre achei isso antiético e imoral. Um desrespeito às autoridades que tanto brigaram para industrializar esse nosso estado. Mas se meter em política, fazer pesquisa fria, sem registro, isso eu nunca tinha ouvido falar. A multa foi de 106 mil pela divulgação da pesquisa fora dos padrões de regularidade estabelecidos em lei. Não se pode dizer que Sérgio Longen não tenha assessoria jurídica ou de comunicação. É obrigação desses profissionais saberem das consequências. Ou o presidente da Fiemes não ouviu orientações, ou ignorou, ou se imaginou fora do alcance do braço pesado da lei. Muito triste o registro que estamos fazendo. Fiemes multada por desrespeitar as leis. Fiemes multada
por querer se achar acima ou fora do alcance das mãos da legislação eleitoral. Fiemes querendo criar a sua facção política, quando o trabalho sério e ético seria o de reunir todos sob a mesma égide, a fim de não permitir que o bom relacionamento da Fiemes, herdado dos presidentes anteriores, se esgarce, se despedace ao mergulhar a entidade nas paixões políticas do atual presidente, que, segundo consta, tem amigos no norte do país envolvidos na política nacional. O associado pode até ter seu partido ou candidato de preferência, mas a Fiemes não pode ter tomado partido, porque quem vencer terá que atender ao industrial, sem as picuinhas ou os resquícios que ficarão das disputas eleitorais. Longem quis ser político, mas nunca foi chamado. É tolerado, mas não tem prestígio nem nome para entrar na vida pública. O cargo que ocupa é público e representa, teoricamente, a união de todos os que a Fiemes congrega. Portanto, trata-se de um cargo passageiro. Sua administração precisa de ser acompanhada pelo Ministério Público para saber por que ele virou presidente e quer se eternizar no cargo. Aliás, esta é uma metodologia cambeta do tal de Sistema S. A piaba que ele tomou na Justiça Eleitoral pode ser o início da descida da sua ladeira. Fim dos seus 15 minutos de fama. Esperamos que a Fiemes pague a conta sem pestanejar e puna aqueles que mal orientaram o atual presidente, que imaginava-se até então que o mundo girasse em torno do seu umbigo. Tomara que o Sérgio Longem acabe com as suas desastradas aventuras políticas e com o desmonte do bom nome da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Bom dia.